O Vamutec recebe hoje Priscila Amaro, agrônoma e nematologista, fundadora da Nema no Campo, trabalha diretamente com treinamentos, palestras, cursos sobre os mais diversos temas relacionados aos nematóides. É social media agro, atendendo clientes do segmento no digital com serviços relacionados às redes sociais. Gente, a Pri é maravilhosa, já tive o prazer de dividir com ela alguns momentos e alguns projetos. Priscila, nesse episódio, traz todo o seu conhecimento de marketing e também do campo para um papo incrível e super necessário nos dias atuais. Vamos falar sobre agro, vamos falar sobre tecnologia e redes sociais. Vamos com tudo, vamos de tech! Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do podcast do Vamutec. Se chegamos até aqui na segunda temporada foi graças à sua ajuda, ao seu empenho, ao seu engajamento e também por conferir essas histórias que são maravilhosas e que transformam vidas, pessoas, segmentos, negócios. E hoje eu trouxe novamente para o Vamutec um dos segmentos que mais geram PIB neste país, mercadológico, altamente utilizável por todos, né, Pri? Então eu trouxe uma pessoa para dar essa visão do agro, né, do agronegócio, do campo e como utilizar toda essa força que ele tem a favor da tecnologia, a favor das redes sociais e a favor da expansão do conhecimento para todos nós que não somos do campo. Seja bem-vinda, Priscila. Muito, muito obrigada. A Priscila, ela é dona da Nema no Campo e também social media na parte de agro. Já tive o prazer de trabalhar com a Pri. É uma daquelas profissionais maravilhosas, com o coração aberto, muito talentosa. E fico feliz de você ter topado participar aqui do Vamutec. Eu que agradeço o convite, Lenise. É um prazer participar do Vamutec. Acompanhei aí alguns episódios da primeira temporada e é um podcast diferente. Que vale a Tem de pena tudo um pouco. Vale a pena acompanhar. Tem de tudo um pouco, a gente aprende bastante. Pri, me conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho para a galera, em qual área do segmento que você atua hoje dentro do agro, Sim. como que aconteceu as suas escolhas aí na vida profissional. Então, eu sou agrônoma, né? Agrônoma de formação. Trabalho há mais de 10 anos com uma doença em específico, né? Eu trabalho com verme de solo, bem estranho para quem não é da área, mas esses vermes são chamados nematóides, e os nematóides eles são parasitas de planta, então eles trazem muitos prejuízos para o agro, né? E em várias culturas, né? Praticamente todas as culturas que existem, todos os alimentos que a gente consome, podem ser atacados, né? As raízes dessas plantas podem ser atacadas por esse inimigo aí invisível, né? Que fica ali no solo. E depois de muito tempo nessa área do agro, né? Eu comecei a entrar ali com o pezinho no marketing e fui só afundando. Agora eu tô mais marqueteira do que especialista em doenças. É, eu abri a minha empresa, né, em 2020, a Nema no Campo, com a intenção de trabalhar com a parte de educação, né, 100% focada na parte de educação, tanto no digital como presencialmente. Então, o treinamento de profissionais, né, a parte de palestras, cursos, treinamentos, tanto para agrônomos, né, para outros profissionais, como para o produtor rural ou estudantes de agronomia, né, que ainda estão em formação. Esse foi o objetivo, porque eu sempre gostei muito de ensinar, eu sempre quis ser professora. Meu sonho assim, era ser professora, e hoje em dia eu consigo fazer isso sem estar dentro da sala de aula ali diretamente. Dou algumas aulas assim, esporádicas, né, como convidada em algumas instituições, mas o meu foco mesmo é
no digital e presencialmente ali para empresas, né? Então, empresas do agro me contratam para treinar os funcionários, os agrônomos ali da empresa, né? Que acaba me contratando. E daí o desafio no marketing começou quando eu decidi abrir a empresa. Antes de abrir a empresa, na verdade, eu criei a marca antes dela ser um CNPJ. Eu criei para compartilhar conteúdo, porque não existia nenhuma página que falasse desse assunto que eu falo. Em específico, só tinham páginas do agro que uma vez ou outra comentava sobre o assunto. E é algo muito nichado e com poucos especialistas, né? Nós temos uma sociedade bem pequena de nematologistas, que a gente chama, né? Que são os especialistas em nematóides. E daí eu abri a página com essa intenção. E ela começou a ganhar força ali nas redes sociais, porque não existia. E daí eu comecei a gostar, né? E fui fazendo tudo, aprendendo daí sobre o marketing, tudo que está envolvido ali por trás das redes sociais, de uma forma por necessidade. Ah, eu preciso aprender como funcionam as redes sociais, vou estudar. Que eu sou muito assim, eu começo a fazer e vou aprendendo. E daí, depois de um ano, por aí mais ou menos, lá em 2021, final de 21, 22, eu recebi uma proposta de uma amiga que tem uma agência que não é do agro, né, um hub, e comecei a escrever conteúdo, mas para outros nichos, né, para feiras, não do agro, mas de outros setores da indústria, principalmente. E comecei a entender um pouco melhor como funciona a parte dos bastidores ali, das grandes marcas e tudo mais. E consegui essa experiência aí no marketing, vamos dizer assim, que eu acho que é um pouquinho da minha Sim. deficiência. Eu entendo mais de agro do que de marketing. Daí, recentemente, há uns 4 meses atrás, eu comecei a fazer um curso de social media agro, mas eu já faço, né, o gerenciamento da minha rede, né, das minhas redes, que é no Sim, agro. Então sim. eu entendo um pouco. E me faltava um pouco da parte, claro, de estratégia ali, né, do marketing, é, planejamento estratégico de conteúdo, a parte de toda a parte teórica ali para a gente conseguir planejar, né, isso de forma mais estratégica ali para os clientes. E daí comecei a oferecer esse serviço para o agro, né, o gerenciamento completo ali de redes. Atualmente eu já tenho um cliente que eu, né, já estou atuando, e escrita de conteúdos eu faço daí para outros clientes também no agro, para sites, blogs, né? Então, esses blogs informativos que a gente vê por aí, eu já tive a oportunidade de escrever para alguns, né? Algo que eu gosto bastante da criação assim de conteúdo. Resumindo, é isso. E agora eu estou um pouco mais focada no marketing e nas palestras, né, B2B ali nas empresas mesmo. É o que eu tenho mais feito aí no último ano, nos últimos meses aí. Acho Eu que acho resumindo é que isso, Lê. não, não, é uma incrível trajetória, assim, porque foi um oceano, né, que se abriu aí diante de você. Você era uma das poucas que falavam sobre isso. Você se encontrou de alguma forma ali, né, naquele contexto que não era às vezes diretamente ao que você imaginava ou o que você pensava, e se renovou, né? E se É isso aí. renovou, entendeu que precisava estudar, que precisava saber um pouco mais, colocou a mão na massa. Então, se abre aí também um oceano para você que está assistindo, né? Que às vezes a gente fica parado e acha que a gente precisa ficar numa caixinha só. Não, a gente tem possibilidade de abrir várias caixinhas, né? De se Sim. dedicar e chegar exatamente onde que a gente deseja. E aí eu queria te perguntar, qual que é o maior desafio dessas pessoas que procuram você? Dessas pessoas que buscam uma ajuda na produção de conteúdo, né? Essas empresas da parte da agronomia,
dessa parte que é muito mais técnica, às vezes, com uma Sim, linguagem, né? Que é muito popular entre eles, entre o nicho, mas não popular entre todos nós que estamos fora, né? sim. Então, como É, fazer isso, né? Qual é o desafio dessa galera, assim? sim, nós, no agro, nós temos uma grande dificuldade, as empresas, né, que necessitam do serviço de social media, elas têm uma certa dificuldade de encontrar um social media especialista. Temos aí, nós falamos assim de maneira geral, social medias generalistas, né? Que atende tudo ali, mas não foca muito, não se aprofunda, né, nos assuntos. Tem muita experiência com outros nichos e o agro ele é um mundo à parte, ele é totalmente diferente. Então exige um pouquinho mais de conhecimento técnico mesmo de como funciona ali a cadeia, porque a gente tem diversos mundos dentro do agro. Então, por exemplo, Claro. tem empresas antes da porteira, que a gente fala, que são aquelas empresas que vendem insumos, que vendem maquinários, que vendem aplicativos, que vendem tudo que o produtor vai usar ali diretamente. Por exemplo, que vende semente, que vende insumos, né, produtos para o produtor aplicar. Daí nós temos empresas, por exemplo, que fazem gerenciamento, administração de fazendas. Né? Então, é vários setores dentro do agro. Depois tem a parte de comercialização, do agronegócio mesmo, né? Das commodities, de business, assim, que é outra parte. Então, tem um mundo ali dentro do agronegócio que a gente pode explorar. Então, as empresas têm muita dificuldade de encontrar um social media que consiga comunicar isso nos conteúdos. Agora, fazendo o curso, a gente começa a ver alguns relatos, né, que as especialistas do Sim, curso que eu estou fazendo passam. Então, por exemplo, o cliente ele tem um produto para pecuária, por exemplo, que também é do agro. E, por exemplo, o social media que atende aquela empresa coloca uma foto de um boi lá que nem existe no Brasil, que é uma raça que não existe aqui, na arte ali. Então, a empresa ela não consegue, né, comunicar aquilo que ela está querendo comunicar. Então, são esses detalhes, e isso é uma informação técnica. O social media não entende de pecuária e de tudo mais, né? Então, sim. existem esses ruídos, né, de comunicação ali no momento das entregas. Então, as empresas, elas são bem rigorosas em relação a essa parte do gerenciamento, né? E isso é um gargalo, né? É uma dificuldade que as empresas encontram. Acho que por isso também que as meninas que criaram o curso, né, tiveram essa ideia, né, de criar o curso e para formar especialistas ali para o gerenciamento do agro. E outra dificuldade geral que a gente tem no marketing do agronegócio, de maneira geral, é comunicar para quem não é do agro, né? Porque antigamente não, a gente tem um marketing que comunica para a gente, para quem está ali dentro do setor. Mas quem tá dentro e fora consome agro o dia todo, né? Nós estamos aqui com uma camisa de algodão, nós tomamos café, hoje é Dia Internacional do Café, tomamos café. Então, tudo que a gente consome ou toca ali do dia todo veio do agro. Então, acho que um dos maiores desafios atualmente é o marketing do agronegócio comunicar para fora, até para tirar a imagem, às vezes, negativa que a gente tem do agro. Então, está crescendo muito nas redes sociais, principalmente, Instagram, TikTok, influenciadores defendendo o agro, né? Colocando pautas e esmiuçando as informações que gera fake news, que gera informações equivocadas, que o agro é destruidor, todas essas informações negativas que a gente, né, tem contato Que aí legal. nas redes, tem que lidar. Então cresce também essa questão da gente tentar fazer um marketing para fora, não só informar quem está ali na cadeia, mas também
desde o começo até o final, até o consumidor, né, que vai consumir ali o produto final também. Exatamente. Na primeira temporada a gente recebeu a Mona Lisa, que também é uma Sim. jornalista, Uhum. comunicadora Eu e assisti. que é embaixadora, né, da maior feira agropecuária aí do país. E a Mona Lisa falou muito sobre isso, até me lembrei. Você acabou de falar Sim, dessa visão, pontuar essa visão. E ela faz um conteúdo muito preciso, muito esclarecedor nas redes sim, sociais. A gente teve recentemente, acho que o que é muito pontual, né, Pri, que aconteceu mais de perto, que até a gente conversou sobre isso. A sim, Pri, ela é do Sul, né? Ela é do Paraná. sim. E aí a gente estava conversando sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a Mona Lisa fez um vídeo sobre a Sim, conscientização do preço do arroz, o quanto que isso uhum, vai impactar nos mercados, o quanto vai impactar na nossa mesa, né, por conta das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. sim. Inclusive, se tiverem a oportunidade, ajudem. O Rio Grande do Sul vai precisar de ajudas Muito todos tempo. os dias, não Durante tem muito tempo. para se reconstruir. E aí que vem, né? Porque você percebe que na hora que acontece um boom como esse, e não existe uma comunicação clara, o quanto fica difícil para o brasileiro conseguir compreender, né? Porque aí ele vai Não, pensar e vai falar: ah, eu não sabia que o Rio Grande do Sul era é o maior produtor, produtor. não é? Quando saiu a notícia, né, da enchente, ali, os primeiros dias, começou na cidade em que eu já morei no sul, morei 1 ano no sul, em Santa Maria. E Santa Maria é uma das cidades que a parte baixa dela, né, a parte das águas ali que a gente fala, tem só arroz irrigado. Tanto que quando você sai de Santa Maria e vai em direção a Porto Alegre, você caminha aquelas retas assim, dos dois lados só tem arroz, né? Eu tive a oportunidade de morar lá. E daí a gente vê que as pessoas não têm noção, né, de onde vem, né, aquele alimento. Eu estou consumindo hoje café. Eu não sei quem que é produtor de café, né? Minas é o maior produtor de café, maior produtor de arroz, Rio Grande do Sul, além de outras coisas, né? A soja também foi afetada. No Rio Grande do Sul também tem soja. No Rio Grande do Sul tem fumo. No Rio Grande do Sul tem frutíferas ali na parte da serra. Então é um mundo dentro ali do próprio país. E quando acontece algo desse tipo, não é só a questão das pessoas, né, que foram atingidas, mas o agro também, né? Teve produtores que perderam toda a sua produção. E demora para o produtor se recuperar disso. Então, as questões ali financeiras são bem complicadas. E também a gente já vem de um histórico de seca na safra passada. Então, eles já vêm ali de safras que eles já estão se recuperando. E essa seria uma das melhores safras de soja. Teve pessoas que perderam tudo com praticamente a cultura concluída ali no momento da colheita. Então começou a chover muito, não tem como entrar com o maquinário, acabou perdendo depois de estar pronto, depois dele ter trabalhado ali durante 3, 4 meses para fazer tudo na hora da colheita, perder tudo. Então é muito triste, né? Você se imaginar assim, hoje eu acordei e não tem mais nada. É bem difícil. E essa percepção é difícil para quem está fora, né? Quem está fora do, do mercado, assim. Agora começou uma campanha bem interessante no supermercado, por exemplo. Já vi aqui na minha cidade cartazes, por exemplo, esse alimento é do Rio Grande do Sul, alimentos que a gente nem imaginava, refrigerante, né? Vinhos, outros produtos diferentes, então a gente já tem essa propaganda ali, ajude, consuma esse produto, porque ele veio do Rio Grande do Sul. Grandes marcas de sapato, né? Porto Alegre é conhecida como a capital do sapato ali. Então, se você for em Porto Alegre, tem aqueles outlets das marcas que a gente usa e que a gente conhece a vida toda. A maioria vem ali de Porto Alegre também, foram afetadas. Então, tem coisas que a gente nem imagina. Daí precisa de algo dessa magnitude para a gente conseguir saber, né? Ah, nossa, então vem de lá e tal. Então, é algo tão presente ao mesmo tempo tão longe, né, da realidade do dia a dia ali.
falando sobre novas tecnologias, né? Indo para entre o presente e o futuro, né? Tudo que a gente está Sim, falando aqui. Pri, assim, agora você falou do termo, né? Fora da porteira, né? Que você falou, isso. fora e É dentro da fora do porteira, né? agro. É que É, antes e depois da porteira. antes da porteira, que eu adorei, foi um termo muito legal. O Aham. antes da porteira parece, no nosso ponto de vista, que está muito mais avançado. Mas eu acho que é porque nós somos mais fáceis de entender, né? Maquinários, Sim, né? Enfim, a gente consegue lidar. Mas aí eu acho que é o contrário, né? Também o pós-porteira, as pessoas estão muito mais tecnológicas, né? Com sim. drones, com aviões, enfim, com vários recursos disponíveis, né? Sim, quando a gente pensa do uso da tecnologia, né, da agricultura digital, que a gente tanto tem falado aí nos últimos meses, no dia a dia do campo, a gente já tem essa realidade. Só que a gente tem algumas dificuldades. Tem um estudo bem recente que saiu da Universidade de Brasília, ele é de 2023, que fala então, essa pesquisa, a pesquisadora, ela entrevistou, né, diversos produtores de várias regiões, né, do país, e essa pesquisa relata que 95% dos produtores, independente do nível ali, né, se é um produtor grande ou pequeno, 95% usa algum tipo de software, seja no maquinário ou ali em algum processo, né, lá dentro da porteira, na produção. Ou aplicativo de transação bancária, por exemplo, né, que é algo mais aplicável ali no dia a dia. 90% utiliza algum tipo de aplicativo para ver a previsão climática, porque o produtor não sai, não levanta da cama sem olhar se vai chover ou vai fazer sol hoje ou semana e tal. Então, todo mundo sabe se vai chover ou vai fazer sol, todo mundo. Até existe quando eu estava estudando agronomia, tinha um professor que falava assim: um bom agrônomo ele não pode sair de casa sem olhar a previsão do tempo, porque a primeira coisa que o produtor vai te perguntar é: "E você viu a previsão do tempo para saber se você é bom ou ruim?" Se você está olhando a previsão do tempo. 90% usa algum tipo de aplicativo para o manejo agrícola, seja para ver densidade de pragas, algo nesse sentido, tá? E 70% usa algum aplicativo de gestão de propriedade, né? Seja fluxo de caixa, algo assim nesse sentido. Só que a gente tem uma certa dificuldade. A principal dificuldade é a questão da internet. Então a gente tem tecnologia, tem aplicativos, softwares totalmente modernos e que tem tudo que o produtor precisa, mas a dificuldade é a internet. Então nós temos aí o crescimento dessas internets portáteis, né? Que até o pessoal estava usando lá no Rio Grande do Sul também, quando ficou tudo sem internet. Não, não, não sei se posso falar o nome. É Starlink, A não é? Starlink é. E então a Starlink, principalmente, tem vários influencers do agro que relatam o dia a dia ali da lavoura e eles falam, pessoal, só consegui gravar isso aqui porque a Starlink me salvou aqui para conseguir filmar, postar em tempo real e tal. Então, normalmente as pessoas gravam e depois postam, não é assim em tempo real. Então a Starlink dá uma ajudada aí no dia a dia. Mas a E eu gente tem essa vou até pontuar para a gente, né, fazer um contexto aí. Starlink, gente, é a empresa de Elon Musk, diferença. né? Que é esses satélites que ele está enviando aí todos os dias que a gente fala, porque todo dia vai foguete, ontem foi, hoje vai mais. É todo dia. Só para contextualizar que é a internet dele via satélite. E aí que eu queria dizer outra coisa para vocês também. Teve a feira aqui em Ribeirão Preto, né? E teve gente falando que pesou de Starlink lá. O pessoal brincando, meu Starlink ficou lento porque tem não sei quanto agropecuarista que todo mundo conhece Tudo usando. com Starlink. É. Isso que você me falou me lembrou muito, assim, porque a gente que é de fora, às vezes a gente não sabe o contexto e a importância disso. Aí você trouxe isso pra gente.
E eu me lembrei desse tweet do cara falando: Poxa, a velocidade do meu Starlink deu uma Sim, arrepiada aqui, porque é muita muita gente. gente usando. É isso aí. Então, a principal dificuldade para melhor incorporações das tecnologias, principalmente aí 4.0, 5.0, é a questão da internet. Mas a gente tem, por exemplo, várias tecnologias que já são usadas, né? Inteligência artificial, por exemplo, nos drones, para fazer o mapeamento da lavoura, seja para detectar ali presença de pragas, presença de diferença de coloração ali para fazer a aplicação dos produtos. Então, todo esse gerenciamento micro ali da lavoura já é uma realidade. E não só de grandes produtores, tá? Pequenos produtores também, porque nós temos produtores pequenos que também utilizam, né? Tem crescido bastante a aplicação de produtos com drones tanto para as culturas minors que a gente fala, que são ali hortaliças, outras culturas de áreas menores, mas Sim. também para produtores com áreas menores que conseguem fazer essa aplicação, né? No arroz, por exemplo, o pessoal usa muito aviação, drones, porque é irrigado, então não tem como ficar entrando muito com maquinário, né? Tem que ser adaptado. Então a gente já tem essas realidades, né? Eu até anotei aqui na automação, por exemplo, não só no agro, mas na pecuária, a gente já tem essa questão da tecnologia para automação dos processos. Por exemplo, os animais se alimentam conforme a necessidade. Então, tem toda uma automação para liberação dessa alimentação ali no coxo, no lugar que eles se alimentam. A água, por exemplo, para não desperdiçar água, tem um limitador. Quando enche aquele bebedouro ou quando ele se alimenta, isso é programado, tem, né, toda uma tecnologia tanto de automação do equipamento como de timer, né, de horário para programar tudo, para medir quanto que está gastando, quanto que ele está consumindo, para fazer todo o gerenciamento de custos e por aí vai. Né? Temos também internet das coisas, né? Ali nos processos, né? Auxiliando os processos em tempo real. Isso acho que é muito mais para fora da porteira, ali na parte de industrialização do produto, por exemplo, ou de venda, ali na parte mais depois que o produto sai do campo, porque depois que o produto sai do campo começa outra novela, né? A gente colhe lá, por exemplo, o arroz, ele passa por um beneficiamento, né? Tem arroz parboilizado, tem arroz branco, tem, né, vários tipos ali de formas de venda desse produto. Para a soja, por exemplo, tem inúmeros subprodutos, né? Óleo vira ração, vira várias coisas. É, então é bem dinâmica esse uso, né? Tanto antes, como dentro da porteira e como depois da porteira. Tem um outro uso, Lenise, também bem interessante, por exemplo, da internet das coisas, né? Usando ali, fazendo o controle dos processos, né, em tempo real. Acho que isso é mais fora, né, da porteira, porque quando a gente tira o produto do campo, a cultura ali do campo, tem todo um processo depois disso, né? Então, o arroz ali, por exemplo, é, ele vai ser beneficiado, que a gente fala, né? Então, ele vai ser transformado, por exemplo, no arroz branco que a gente conhece, ou no arroz parboilizado. A soja, por exemplo, vira inúmeros subprodutos, óleo de soja, ou vai para ração, vai para cosmético, vai para inúmeras coisas que a gente nem imagina. Então, a tecnologia ela está presente, né, em vários processos. Claro que a gente tem ainda muitos desafios aí pela frente. Acho que o principal é vencer essa questão da conectividade, a questão da internet. Mas a gente vê os produtores cada vez mais, né, presentes nas redes sociais, né? Eles estão ali o tempo todo na rede social, então eles são bem ativos. Ao contrário, às vezes, do que as pessoas imaginam, o pessoal do campo não tem nem celular. Às vezes tem essa ideia. Ah, Sim, não, gente. o pessoal do campo não conhece nada, né? É totalmente diferente, pessoal. Todo mundo tem acesso e está cada vez mais engajado, né? Procura as empresas ali que ele consome, né? Nas redes, vê o que elas estão apresentando, acompanha os eventos. Então, a gente tem um crescimento
de eventos online, por exemplo, para produtores, profissionais, né, do agro. Então, a gente vê aí um aumento bem interessante desse engajamento ali do pessoal do agro nas redes sociais. E assim, Pri, eu queria saber qual que é a principal dor dessas pessoas quando a gente fala de marketing para elas, assim, uma dor que você percebe que é latente, que ela é muito comum entre outras pessoas também que trabalham com agro. Eu acho que é se conectar, porque a gente tem aí, por exemplo, uma empresa, por exemplo, do agro, que vende um serviço. Ela não atende só o produtor pequeno. Ela atende o produtor pequeno, produtor médio, produtor grande. Ela atende o produtor de soja, produtor de milho, de grandes culturas, mas às vezes ela também atende produtores de frutíferas, por exemplo, que é outro nicho, é outro comportamento, é outra região do país que ele está localizado, então é uma diversidade muito grande. Daí, para quem está ali no marketing, é difícil de planejar isso. Acho que a dificuldade é conseguir conversar com todos esses públicos-alvos aí que a gente tem dentro de uma mesma marca. Por exemplo, eu atendo produtor, eu atendo estudante, eu atendo empresas. Como que eu vou comunicar tudo isso de uma forma, né, direta e que chegue a esse público-alvo? Então, acho que a principal dificuldade é que, independente do nicho dentro do agro que você está, você vai ter um público muito diversificado, assim. Então, acho que a maior dificuldade é conseguir comunicar ali para aquele público que você quer alcançar, ou às vezes você precisa alcançar vários públicos mesmo, né? Que é o seu objetivo, daí se torna um pouquinho mais complicado. Eu acho que a principal dificuldade é essa. E comunicar para fora é falar, tirar essa imagem que a gente tem ruim do agro, né? Porque ali entre a gente se entende, né? Tirando alguns momentos que a gente tem uma comunicação que não é legal, não é assertiva, que nem esse caso que eu dei o exemplo no início, tipo, não tá comunicando que aquela realidade ali do produtor, acho que a dificuldade entre a gente é essa, né? Que a pessoa entenda ali um pouco da técnica para não acontecer essas gafes assim de não comunicar, porque a primeira coisa que ele vai ver não é o que está escrito, é a imagem, principalmente. Então ele vai falar, nossa, mas nada a ver isso aqui, nada a ver essa imagem com o conteúdo, com. E alguém que está de fora não vai nem perceber, não vai entender. Então, acho que a maior dificuldade é essa, a informação técnica, falar com vários públicos e fora conseguir comunicar o que realmente o agro é e toda a importância dele, que para a gente é muito real, mas para quem está de fora é difícil de visualizar a grandiosidade do agro, assim, a diversidade e tudo mais. O que que tá por vir, né? Que a gente ainda não sabe, mas vocês que estão aí dentro, vocês que estão com a mão na massa, o que que a gente pode esperar desse cenário aí tecnológico que você já viu assim, uma coisa que você olhou e falou, meu Deus, eu não sabia que estava nesse nível assim, ou que vocês já conversam, uma pauta que é já falada aí sobre o futuro, a ansiedade, as expectativas para esse setor. Sim, tem muitas coisas que já existem. Só que eu, por exemplo, nunca vi, não tenho acesso. Que daí está mais a quem já teve oportunidade de ver, por exemplo, máquinas autônomas, a máquina não precisa de um, de um operante ali, um humano, né? Ela é programada e ela faz o que ela precisa fazer. Eu, particularmente, não vi, acho que até a Mona Lisa comentou um pouquinho no episódio dela a respeito disso. Então, Isso. é algo que pra gente é bem fantástico. Nossa, fez tudo sozinho, não tem uma pessoa e tal. Isso na questão dos maquinários, né, em si. Acho que é Sim. o que a gente, que eu vejo, né, na minha perspectiva, é que vai aumentar cada vez mais essa questão de automação, né, de processos e de ali e cada vez mais gerenciamento, porque a gente
passa, né, de uns anos para cá, de uma agricultura mais detalhista. Então, se a gente não observar os detalhes, tanto ali para o manejo, para observar as pragas, as doenças, tudo que está envolvido, que vai tirar a produtividade, né, ali da cultura, da plantação. Então, tudo que está envolvido nisso de gerenciamento, acho que vai aumentar. Aplicativos, softwares, tudo que vai ajudar ali o produtor a entender aonde está o erro, e melhorando os processos e tudo mais, pensando sempre em otimizar tempo e dinheiro, processos, né? E que isso seja revertido em produtividade, porque o que a gente tem? Qual o nosso cenário da produção de alimentos? A previsão é que em 2050 nós tenhamos 9 bilhões de habitantes no mundo, então nós precisamos aumentar a produtividade. E a gente só consegue produzir mais na mesma área que a gente tem, porque a abertura de novas áreas não é viável, né? Então, a gente vai ter que produzir nas mesmas áreas que a gente tem, começa a se criar uma agricultura mais precisa, com mais detalhes, e a gente só consegue isso com tecnologia. Sem tecnologia, a gente Acho que entra a não história da consegue. plantação vertical, não é? Em Dessas algum, plantações isso daí verticais, tem várias vertentes, sabe, Lê? né? Para otimizar espaço. Por exemplo, a plantação vertical, ela é interessantíssimo para a parte de consumo in natura. O que é consumo in É, natura? Verduras, hortaliças, verduras, folhosas, hortaliças. coisas que a gente consome no dia a dia, né? E em grandes escalas, a gente tem os outros produtos que a gente já produz, né? Então, a gente vai precisar, por exemplo, commodities, algodão, por exemplo. É algo que a gente utiliza no dia a dia o tempo todo, seja na vestimenta, em várias coisas. Então a gente tem que aumentar essa produção por hectare. Como que a gente faz isso? Melhoramento genético das plantas e tecnologia. Então, qual que é o cenário? Antigamente a gente plantava, né, muito menos algodão numa área, na mesma área. Hoje em dia a gente planta muito mais. A gente consegue pôr a planta uma mais perto da outra, porque a gente mudou a arquitetura dela, ela consegue se produzir mais naquele espaço menor. Então tem muita coisa envolvida. Então, de maneira geral, tudo que vai otimizar tempo, espaço e aumentar a produção ali mesmo do que a gente quer, né, do recurso que a gente quer, é o que vai dominar ali. Então, o aumento dos drones, né, dos aplicativos, das máquinas autônomas, a automação da parte da pecuária também, é o que esperamos. Não tem nada assim, tipo, alguma coisa que tem gente ainda que não sabe, não sei, eu não tenho, eu pelo menos não tenho conhecimento. São tudo detalhes, né? Que vai São entrando no mundo detalhes, é que é processo. muita coisa, né? Muita coisa nova que vai Sim, aparecendo. E daí depois a gente fica sabendo, nossa, isso aqui tem tal tecnologia e tal, é, não sei o quê. Então é algo bem dinâmico, assim. Então depende muito do nicho dentro do agro também. Porque cada nicho é uma novela diferente ali. Então são muitos detalhes, assim. E eu acho que o crescimento também do mundo digital, assim, da digitalização no sentido de que informação, por exemplo, a mudança um pouco de comportamento ali do produtor. A gente tem uma geração mais nova chegando, então os filhos, né? Que é uma geração mais tecnificada, uma geração mais antenada, né? Principalmente quando a gente vai ali para o cerrado brasileiro, a gente tem produtores mais tecnificados, áreas maiores, né? Por aí vai, mas produtores mais novos na chefia, vamos dizer assim. Então, a gente tem características sim. diferentes, né? São mais abertos à inovação, ao uso dessas tecnologias que vão chegando. E a gente vê também um produtor mais empresário, né? Mesmo em áreas menores, a gente vê esse crescimento de um produtor mais empresário, que trata a propriedade como uma empresa mesmo, porque não, se ele tratar da forma que ele tratava anos atrás, ele não vai conseguir seguir, né? Precisa de um pouco mais de planejamento, né? A gente precisa de um pouco mais de detalhe ali.
para conseguir ter lucro, conseguir sobreviver e tudo mais. Então, eu acho que tudo que vai otimizar, eu creio que vai aumentar, sim, nos próximos anos aí. E acho que com a melhora da qualidade da internet, né, que eu creio que seja um anseio aí de todo mundo, com certeza vai ajudar a acelerar, né, esses processos. Eu ia te perguntar também, assim, para o pessoal que se interessa em começar a mexer com social media, trabalhar com conteúdo, Sim, né, de copy para essas áreas. E também quem deseja saber um pouco mais sobre o agro em si, né? Quais que são as pessoas que você indica, que você tem visto, que tem feito um bom trabalho aí no mundo digital e que vale a pena a gente seguir e acompanhar, ficar de olho. sim. Ó, para a parte de social media agro, ou quem é social media e quer trabalhar com agro, tem pessoas que gostam, né? Ah, eu tenho desejo, quero trabalhar com agro. É bem interessante acompanhar cria.agro. É um perfil administrado pela Mônica Zanotto e pela Natália. A Natália é da pecuária e a Mônica é do agro. Então, elas se uniram, elas são do marketing há muitos anos, são proprietárias de agências bem conhecidas aí no Brasil, e agora elas criaram esse projeto e criaram o método Social Media Agro. Então, é um curso voltado, é o único curso que existe aí bem focado em formação de social media agro, né? Então é bem interessante seguir elas. Quem já é social media agro também, é bem interessante. Para a parte de dia a dia do campo, né? É interessante a gente falar disso. Para quem não é do agro, tem inúmeros influencers que mostram a rotina, seja em diversas culturas, né? Eu vou citar aqui por exemplo, tem a Vivian Calfert. Depois posso colocar os arrobas para a Lenise compartilhar. São, eu coloco certinho o perfil deles. Sim, a Vivian, ela é bem jovem, ela é muito jovem. Ela ainda é estudante, mas ela já é influenciadora há muito tempo, uns 2, 3 anos. E ela está finalizando o curso de agronomia e marketing. Ela faz os dois cursos junto e ela mostra o dia a dia da propriedade rural dela, da família e da faculdade, do marketing. É tudo misturado ali, mas é muito legal. Camila Teles, não posso deixar de falar da Camila Teles. A Camila Teles, ela é defensora do agro para o mundo, assim. Então, ela, no perfil dela, ela fala, desmistifica muitas fake news, muitas informações errôneas sobre o agro. Ela é do Rio Grande do Sul, né? Então, ela é também uma pessoa bem interessante de acompanhar. Lourenço Ross, ele também mostra o dia a dia, a parte mais de maquinários, plantio, colheita, né? É bem interessante. Para a administração rural, Armando Lorenzo, Camila, não sei se eu vou falar certo, ela também mostra o dia a dia da administração rural. Ela fica na parte da administração da fazenda. Então, ela mostra softwares, como funciona a parte de emissão de notas, de venda dos produtos, de toda essa parte administrativa ali do agro. Então, é bem interessante também. Ah, Lenise, acho que de cabeça é isso, né? Mas eu posso passar outras Tudo. opções. A gente vai colocando a fotinho deles, o perfil, a Pri Sim, me manda aí em box. E a gente vai. Eu faço aqui na edição bem bolada e eu vou colocando para vocês todas as carinhas deles. Isso é ótimo. E também indico o episódio da Mona Lisa, também o perfil dela, também, que é muito sim, legal. Vira e mexe, ela faz coisas incríveis que eu acho que vale a pena serem vistas também, por quem é da área, por quem não é. Mas também ajuda, né, para quem aí tem interesse de fazer social media para agro, né? Também é uma fonte de inspiração muito bacana. Ô, Pri, para encerrar, assim, deixa suas dicas aí pra gente de livros. Você já falou bastante de pessoas, mas filmes. Fique à vontade para falar sobre, enfim, deixar uma coisa que você queira muito compartilhar aí com a galera. sim.
Eu acho interessante, pessoal, não tem algo em específico que eu queira compartilhar aqui no final do podcast, mas para quem acompanha a Lenise e não é do agro, para que acompanhe não só esses perfis que eu comentei, mas outros que vocês acharem interessantes e encontrem por aí. Se quiserem me mandar lá no direct, qual perfil eu posso seguir para tal assunto? Porque daí a gente consegue entender o dia a dia, né? E consegue entender de onde as coisas vêm, né? Como as coisas acontecem. Porque, né, independente se a pessoa ela é produtora, se ela é do agro ou não é, ela tem um dia a dia igual todo mundo, igual a Lenise, igual você que está assistindo, que é de outra área. Então, ela tem aquilo como uma profissão, é a profissão dela. Então, ela tem ali as dificuldades, né? Tem ali os desafios, e muitas dessas pessoas, sendo elas grandes influencers ou contas menores, elas compartilham ali o que elas estão passando no dia a dia. Então, dificilmente essa pessoa vai mostrar algo que não está acontecendo. Normalmente é ali em tempo real. Então, quem não é da área consegue ver como que é o dia a dia dessa pessoa e consegue ter uma nova percepção sobre o agro. Às vezes vai ter assunto que você não vai entender nada, porque a pessoa está falando ali de algo técnico, mas a questão ali do dia a dia é super importante. Né? Eu tenho esse costume, por exemplo, eu não era do marketing, comecei a seguir todo mundo que eu achava interessante do marketing. Claro que tem coisa que não dá para aproveitar, tem coisa que dá para aproveitar, né? É assim que a gente vive aí na rede social. O que é bom para mim eu absorvo, o que não é, tenho como Exato. informação. Então, acho que a dica maior É, é quando você tem dúvidas sobre algum assunto ou você tem uma opinião formadíssima sobre aquele tema. O interessante é sempre acompanhar as pessoas que vivem aquilo ali no dia a dia para saber, para tirar as suas conclusões, ou mudar de opinião, ou seguir com a mesma opinião, mas mais nesse sentido. Não teria assim um livro específico, nada muito específico. Eu acho que o dia a dia das pessoas mostra muito mais do que um livro ou algo assim nesse sentido. isso mesmo. Você já falou de tanta gente legal aqui também, que isso é a dica da vontade de ir atrás. Sim, E pessoas, conhecimento liberta, gente. Conhecimento muito. liberta bastante. O agro é constituído de pessoas maravilhosas, muito guerreiras, muito trabalhadoras, com mãos cheias de calo, que viveram da roça uma vida inteira, né? E ou foram, né, ao longo do tempo criando o seu próprio, né, sua própria empresa, seu próprio negócio. Então, assim, é o que a Pri falou. O agro está em tudo, né? A gente precisa olhar para isso, né? E aí que é o conhecimento que entra. Se você conhece, sabe a essência, de onde vem, para que é e como é, isso te liberta, né? Sim. Pri, eu quero te agradecer imensamente por fazer parte do Vamos Tech. Muito obrigada. Sei que teu tempo é corrido também. Tem a Nema, tem o social media, tem Tem um monte de tem um coisa. milhão e meio de coisas. Mas para encerrar, eu quero que você compartilhe as suas redes para as pessoas te Sim, acompanharem, te conhecerem mais, né? E sim. prolongar esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Uhum. Eu, para finalizar, né, Lenise, eu quero agradecer muito o convite, né? Para mim foi super especial participar do Vamos Tech. Normalmente eu Uma participo de delícia. podcasts do agro, então é um privilégio participar de um podcast diferente, né? Que vale a pena aí a gente acompanhar, porque tem muita coisa interessante. Para quem quiser, né, acompanhar os bastidores da Priscila, né, da Nema, o arroba é Nema no Campo, né, em todas as redes. Eu tenho trabalhado bastante com o Instagram, né, meu queridinho. Tenho começado alguma coisa no TikTok, né, ainda estou engatinhando no TikTok, mas tenho gostado Sim. bastante. YouTube é mais para os meus eventos, mas tem alguns vídeos lá, mas pouca coisa. Não é uma rede que eu alimento muito. Mas Instagram é o canal aí para vocês conseguirem acessar tudo que tem ali da Nema no Campo. E é isso. Bom, é isso então. Então fica aí a dica. A gente vai colocar todas as redes certinhas aqui para vocês entrarem em contato e, como se diz, prolongar esse bate-papo aí.
Quero agradecer também você que está assistindo esse podcast, lembrar que o Vomutec só existe por causa de você. Se você não compartilhar, não curtir, não comentar, não ouvir e ver, ou só ver e ouvir, enfim, do jeito que você quiser, fica difícil a gente continuar. Então é muito importante, repasse esse conhecimento para as pessoas, compartilhe coisas boas, compartilhe conteúdos relevantes, histórias incríveis. Então eu conto muito com a sua ajuda para o engajamento desse projeto. Obrigada, Pri. A gente se Eu vê que e até o agradeço. próximo episódio. Até Tchau, mais. tchau.